A história como o Felipe começou a treinar comigo foi muito maneiro. Porque eu estava treinando na época, eu não tinha aberto a academia ainda, só que eu dava aula já na Tá, academia do Guilhobel em São Clemente. Entendeu? Eu pode crer. trabalhava na academia dele. Eu dava aula lá e dava umas aulas de jiu-jitsu também lá. E dava bastante aula particular. E aí nessa, eu comecei a treinar o Rafael dos Anjos. Eu já conheci o Rafael dos Anjos Ex-campeão do aqui, UFC, pra quem não ex-campeão do UFC, o sabe. primeiro campeão peso leve do UFC, né? Exato. Na verdade, o primeiro e o único. Não, o Charles foi também, né? Não, É o o, Charles. É, o exato. primeiro campeão peso leve do UFC, um cara 100% também, um puta atleta, um cara Absurdo. excepcional, dentro e fora do octógono ali. E aí eu já conheci o Rafael, a gente começou a fazer um trabalho junto, até durante a pandemia, assim, que o UFC continuou acontecendo, né? E aí, cara, Sim. num treino desse, a gente tava lá treinando, eu postei no Instagram, o Felipe veio e me mandou uma mensagem, porra, um dia eu queria fazer um treino desses aí, pô, principalmente Pô, com a lenda, com o Rafael. Ele sempre gostou de luta, né? Aí eu virei e falei, pô, depois da manhã a gente vai treinar, quer vir treinar com ele? Aí ele falou, pô, vambora. Cara, e ah, foi muito maneiro, porque ele foi, e aí na eu vi essa outra, a foto gente, no seu Instagram. não, e aí na outra aula, cara, eu gravei até um artigo pra Globo, porque, cara, foi o Tito Vera, que agora vai lutar pelo cinturão, o Rafael dos Anjos, o Felipe Toledo e o Mineirinho, cara, na Tava mesma mal aula. acompanhado. Então, assim, eu consegui juntar, tipo assim, os tops da WSL com os tops do UFC na Do mesma aula UFC. e provar que eles podem fazer o mesmo treinamento. Entendeu? Não precisa ser. Pode Quando crer. você faz, às vezes, cara, as pessoas querem especificar muito os movimentos que eles fazem na preparação física, simulada a luta. Nem sempre é necessário isso. Entendeu? Quando o exercício é Entendi. funcional, ele vai ser funcional para qualquer coisa. Então, a partir daí, a gente começou a treinar, mas essa época o Felipe ainda treinava com o Edu, né? O Felipe já treinava com o Edu Sim. há muito tempo, que é um cara também, pô, excepcional, faz um trabalho brilhante com a. Eu esqueci o nome agora do. É personal boards, não é? Isso, acho que é Edo isso. Takeuchi, não é? Isso. Então ele já treinava com o Edu, e eu sempre falei, totalmente complementar e tal. E aí, desde o início com o Felipe, eu comecei já a implementar esse negócio da arte marcial ali, entendeu? Então a gente começou a treinar cada vez mais, a gente ali perto, e aí eu não viajava ainda com ele, porque eu tinha também meus compromissos, eu dava muita aula, ainda tinha os atletas da luta que eu treinava, e aí a gente foi treinando, 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 até que esse ano, aí eu lá, academia lá, eu voltei para o Brasil, tive que voltar para o Brasil esse ano, só que aí, paralelo a isso, lá atrás, eu também conheci o Caio Belli. Eu fui fazer um Pode evento crer. dentro da Hurley. Eu fui dar uma palestra dentro da Hurley com os outros profissionais e o Caio estava lá, ele tinha acabado de machucar o tornozelo e ele veio conversar comigo e tal, falar, cara, pô, eu tô morando aqui em Dana Point, queria ver se a gente treinava, mas eu tô machucado e tal. Aí eu virei para ele e falei, cara, cuida do teu tornozelo, quando você ficar bom, a gente começa a fazer um trabalho. Ele virou e falou, pô, não, mas eu não aguento mais ficar parado, vamos tentar fazer algo eu assim mesmo. Aí eu falei, vamos, então beleza. Aí ele foi lá pra academia, eu tenho até uns vídeos, cara, dele com a bota já querendo se movimentar, já Pode buscando crer. lá. Tipo, aí a gente começou a trabalhar junto, aí eu viajei pro Hawaii com o Caio, isso antes de conhecer o Felipe. Fiquei uma temporada lá com ele, foi muito interessante, foi muito legal, a gente treinando todo dia. O Caio é um casca grossa, tipo assim, surfista É de alma absurdo. mesmo, entendeu? Tipo, é um cara que é assim, destemido, sabe o que tá fazendo. Eu admiro muito ele também. É um hard worker, sabe assim? Enfim, e aí vim desenvolvendo essa amizade toda com ele, sempre treinamos, sempre treinávamos online, sempre que ele estava no Rio a gente treinava. E aí ele me fez essa proposta de eu viajar com ele para a Austrália, porque ele falava que era uma perna que ele ficava muito sozinho, que é meio solitário, Pode assim, a crer. Austrália é um lugar meio longe e tal. E nisso o Felipe, ele foi conversar com o Felipe e o Felipe falou, cara, se tu levar ele, eu queria também dividir contigo, já que eu treino com ele também. É, E aí rachar eu fui os, esse os ano, voos. Pode crer. exatamente. E aí eu fui esse ano com o Felipe e com o Caio para a Austrália pela primeira vez.
Isso Isso é já 21? adiantando. Não, foi esse ano mesmo. Ah, agora esse ano. Ah, pode É, crer, da hora. esse ano. Ano passado eu ainda estava nos Estados Unidos. Estava lá abrindo Tá. minha academia e tal. Aí voltei para o Brasil. Trabalhamos com o Felipe lá também, mas até o Finals a gente trabalhou. Mas, como eu falei, ainda tinha esse trabalho paralelo ali com o Edu. Só que Com o aí Edu. esse ano eu meio que assumi a preparação física dele total, de fato, já lá na Austrália. E só que trabalhava em paralelo com o Caio. E aí foi bem interessante, cara, que lá a gente treinou pra caramba. O Felipe passou a gostar de treinar, sabe assim, passou a curtir aquilo ali, entendeu? E isso é muito interessante, você fazer com que o atleta goste, não seja uma obrigação para ele. E, cara, e a gente conseguiu um resultado bem interessante já com o Felipe, um terceiro em Bells, rolando em um Week Pop pequeno, e foi bem Total. duvidosa a derrota dele pro, pro Ethan Ewing. Não sei se vocês lembram, mas foi na semifinal ali, foi bem duvidosa. E que ele até mandou um keep trying lá pra galera. E o Ethan acabou ganhando. E aí fomos para West Austrália. Ele perdeu pro Gabriel. Também não, e o Gabriel acabou ganhando também. O Caio surfou bem em Bells, acabou perdendo num vacilo pro Maxime. Enfim, tivemos bons resultados legais assim e Logo de tal. cara. Exatamente. Só que aí a partir dali eu vi primeiro que assim, eu sou um cara, como eu falei, eu treino, eu gosto de me dedicar ao que eu estou fazendo ali, e o surf um pode competir contra o outro. Não tem como, entendeu? E ali na Austrália foi legal que a gente teve uns intervalos maiores, então eu consegui levar eles para treinar jiu-jitsu, eles ficavam viciados, eu tinha até que dar Da uma hora. desacelerada. Falar, galera, calma, vamos surfar também e tal, não sei o quê. Mas ali eles tomaram um gosto pelo começar a curtir o ambiente de viajar também. Porque às vezes tu fica ali querendo competir e já voltar para casa. Sim. Sabe? Eu senti isso também. Então, quando você torna esse ambiente de trabalho prazeroso, cara, acaba o resultado vindo melhor. Aí a gente voltou para o Brasil. Aí o Felipe já veio conversando comigo para ir para onde? Pro Para El rancho. Salvador. Para El Salvador. Não? Para o Surf Ranch eu não poderia ir, porque eu já tinha um curso para dar e era só três Ah, pode dias. crer. Aí ele foi pro Surf Ranch, a gente continuou fazendo online. Aí ele veio conversar comigo pra gente fazer um trabalho. Aí eu resolvi meio que fazer só o trabalho com ele. Aí a gente foi para El Salvador. Cara, em El Salvador foi assim, foi treino exército, cara. Era um calor, a gente treinava banheira de gelo. Eu fiz uma programação toda assim. Foi o Petercinho com a gente também, e o Giovanni, Pode crer. que puxava o ritmo. A gente ficava 2, 3 horas dentro E eu d'água. imagino que em El Salvador a mentalidade mais do Felipe devia estar lá no extremo por conta de tudo que aconteceu no rancho, né? Foi logo depois do que Foi aconteceu no logo rancho que depois. teve as cartas abertas lá do Felipe, do Gabriel, do Ítalo. Então eu imagino que ele devia estar, além de, Na verdade, óbvio, com a estava ele e competitividade o que ele já tem, Gabriel mas também. mordido. O Gabriel também estava bem focado para dar um chega para lá nos caras, porque ele também estava vindo só da vitória lá no Oeste Austrália, e ele começou a falar dele, e ele foi Sim, roubado no rancho também, né? Enfim. sim, no rancho também. E aí, Exato. cara, só que eu vi o Felipe, cara, focado, bro. Tipo assim, surfando. Cara, ele tava surfando muito. Ele Eu arrebentou vi ali, os né? outros caras surfar, sabe assim, cara, ele estava e assim, cara, ele é um cara muito talentoso, assim como o Gabriel, eles são muito talentosos. E quando esse cara que já é talentoso, que já tem uma coisa nata, ele começa a trabalhar duro, cara, quando essas duas coisas andam juntos, ferrou. Porque existe uma frase que é o seguinte: hard work beat talent when talent doesn't work hard. Então, É assim, isso. às vezes o teu talento, desculpa estar falando assim, eu acho ele um puta atleta, mas eu acho, por exemplo, o John John. Ele Eu é ia um falar cara dele muito agora. talentoso, mas ele não é um cara que se comporta como um atleta na minha visão. O espírito competitivo, né? Senão ele E ia ele estar mesmo, varrendo. e ele mesmo assumiu isso em vários momentos, em várias entrevistas, ele já assumiu isso. O pouco que às vezes ele faz, ele consegue o resultado dele. Tanto físico quanto mentalmente. Entendeu? Total. Então, assim, cara, e ali chegou em El Salvador, aí a gente foi, cara, pô, a gente ganhou ali, foi
Cara, eu via na cara do Felipe que ele estava muito confiante. E outra coisa, ele não ganhou, ele destruiu, né? Foi Ele, foda. assim, cara, ele tava com a mente que, assim, ele acordou com uma dor nas costas, travado. Cara, eu falando com a Bruna, nossa fisioterapeuta, por FaceTime escondido pro Griffin não ver, eu manipulando ele. Cara, aí, pô, tomou injeção lá com o departamento médico, foi lá e destruiu, meu. Aí que vem a história mais legal de todas. Ali, para mim, profissionalmente, eu comecei a provar para muita gente que meio que questionava um pouco o meu trabalho, e com razão, Tinha porque eu muita tava. gente que torcia o nariz ainda. Cara, eu sinto que tinha. Eu sinto que tinha. Eu não na minha frente, assim, até porque eu sou um cara assim que. Cara, eu venho Ninguém é de outra louco também, né? criação, né, brother? Eu venho de outra criação, então assim, cara, cara, a galera via, tipo, as pessoas começavam, os próprios surfistas começavam a encontrar o Felipe, o Conor Rally, e zoava ele, assim, negócio de luta, tipo assim, a galera me via com ele, tipo assim, e aí eu vi outro, deu uma semana que o Felipe começava a postar, tava o Ethan Ewing postando com luva de boxe. Eu vi agora que o Gabriel começou a fazer uns treinos de boxe também. Eu acho muito maneiro isso. A gente está incentivando, pô, principalmente eu incentivando O a, Gabriel tá a indo arte na Grace Barra marcial. ali, eu acho, né? No Rio ali também faz uns treinos É, ali. na Grace, na Terra aqui, Grace Terra, é. Ah, tá. Enfim, pô, eu acho isso maneiríssimo. É, mas o pioneiro sempre sofre um pouquinho. Pô, No a começo, pode sorte é que crer. eu sabia sempre o que eu estava fazendo e eu acreditei no meu trabalho. Então, assim, e eu tô chegando num meio que já tem meio que uma panela ali há sei lá quantos anos. Só que, Total, enfim, total. o meu trabalho eu mostro através de resultado. Eu não gosto de ficar falando de. Eu gosto de explicar o que eu faço, mas eu não gosto de ficar dando muita explicação para as pessoas, porque, cara, não é comprovação científica que eu tenho, isso, aquilo. Eu provo na prática. E eu já tenho uma história antes de chegar aqui, por mais que as pessoas achem que eu sou novo, Total. entendeu? Ah, mas é na luta, mas é num esporte que é de altíssimo rendimento também, sabe? Então, assim, conseguimos esse resultado em El Salvador, voltamos, fomos para Saquarema. Saquarema eu acho legal até falar que é um lugar que eu, como um treinador dele, assim, eu acho que é um ambiente que não é muito de competição, o ambiente todo do Hum, campeonato. Eu fui para já várias ouvi etapas. isso, velho. Cara, é uma zona, na minha opinião, o lugar não comporta aquilo ali. Então, assim, é uma zona, meu irmão, cara, uma desorganização, cara, pro E atleta. muita marca, né? Muita coisa que a WSL quer colocar ali. E eu já Não, ouvi até comentários que ações. parece um evento de música e não um campeonato de Exatamente. surf. Não, e querem que os caras façam ações, pô, que botaram o Felipe pra catar lixo, a corona, num sol de 40 graus, e não tinha. Cara, foi mal, tinha que ter uns três seguranças ali em volta do moleque. Senão, meu É, irmão, o tem nego muita começando a gente. chegar numa. Eu que tive que ficar afastando a galera, nego. Aí começava a ficar puto que ele não tirava foto com os caras e o cara ali, meu irmão, sufocado, brother. Então, assim, Pode beleza. crer. Só que ele já tem uma pressão em cima dele pelo fato de que ganhou duas, três vezes É, ser o seguidas rei do lá, Rio ali, exato. Sempre é ele que vai estar no holofote ali. e eu ali fazendo qual trabalho? Cara, não é assim, segura, tem que ter esse termômetro e tal, não sei o quê. Mas aí ele lidando até bem com isso e tal, não sei o quê, a gente treinando pra caramba, mas um ar mais oba-oba, não com ele, do modo Não, geral não, no evento. total, total. E aí ele se machuca, né, cara? Ele se machuca, a gente, cara, fica preocupado, porque ele ainda não tinha garantido o finals, não tinha garantido o resultado. E aí ele se machuca e acontece tudo aquilo, aí volta. Porra, podia. Não, descobrem que não foi nada sério, mas é uma lesão que ele vai ter que, porque é óssea, ele vai ter que ficar um tempo sem surfar. E aí, pô, será que ele estava treinando demais e se machucou? Ou então não foi pior porque ele estava Começam mais já. forte? Não sei o quê. Será que ele vai para J-Bay? Porque depois de J-Bay já é Tahiti, então é J-Bay que ele tem para se garantir no, não sei o E quê. lembrando que o intervalo entre Rio e África do Sul não era muito grande também, né? Era de 13 dias, 15 dias no máximo, contando com a viagem que é longe, 13 dias. Exato. Cara, aí a gente conversou,
ele confiou em mim e na fisioterapeuta e falou, cara, eu vou fazer o que vocês falarem para eu fazer, para eu chegar lá e fazer o meu melhor. E aí ele, ao invés de voltar para os Estados Unidos, a gente veio para o Rio. A gente ficou, cara, treino na piscina, fisioterapia com a Bruna, treino, musculação mesmo para fortalecer, sem surfar. Fisioterapia, treino. Aí ele foi para Califórnia 3 dias antes de viajar para a África. Aí eu fui daqui com o Barone direto para a África. Chegamos lá, treino, fisioterapia. Ele fez o primeiro surf dele, depois da lesão, um dia antes da bateria dele. Caraca. Eu até fui surfar com ele. Eu entrei na água com ele, eu surfei com ele lá. Cara, cheio de tape no joelho e tal, sem segurança. Aí falou que se sentia um pouco de instabilidade e tal, não sei o que, pá. Aí, pum, bateria. O cara, praticamente, eu não sei É se isso ele, que eu eu ia não lembro falar. se ele Como foi fez. a primeira bateria? Como que ele tava assim? Qual que era o que vocês pensavam na primeira bateria? Ainda tinha uma parada de Cara, a gente preocupação? pensava o seguinte, Felipe, vamos jogar, você sabe, vamos jogar. Foi até uma estratégia um pouco dele que eu concordei. Não vamos forçar. Vamos pegar, não vamos ficar pegando muita onda, a onda é longa, entendeu? Porque é desgaste a parada, sacou? E não vamos forçar, vamos arrisca, faz o teu ali que tu tem que fazer e passa a entender o que é cautela e o que é realmente dor, tá? Beleza, foi, cara, ele pegou 3 ondas na bateria. Precisava de 2 notas, passou, Perfeito, precisava. não gostou muito da prancha, trocou a prancha. Voltamos, layover no campeonato, fortalecimento. A Bruna trocou a bandagem, ele trocou a prancha. Meu irmão, aí ele começou a se sentir melhor, ficou sem dor depois do campeonato e tal, laser, gelo. Cara, eu acho que a partir do round 16, cara, ali, o que ele fez naquele campeonato ali, meu irmão? Não, Sem foi foda. sacanagem. Eu tô, Cara, eu ele tô surfou recuperando os muito. scores dele aqui. Não Cara, teve um fizeram abaixo uma de 15, por estatística. exemplo. Ele caiu 3 vezes no campeonato inteiro. Ele caiu da prancha 3 vezes. O inside, não sei se dá pra ver pelo vídeo. O inside, a bancada ali, o final da onda de J-Bay Aham. é grosseiro, é seco. Ele caiu, teve uma que ele voltou e ele jogou a prancha assim só pra sair. Ele caiu de bunda na bancada, rasgou o John do moleque. Nossa. Não, e Meu irmão, digamos que não é. Se tivesse que escolher algum pico, alguma onda pra voltar de lesão, com certeza não seria J-Bay, né? pelo amor de Deus. E aí ele foi, cara, ele foi batendo todo mundo, cara, muito consciente, muito confiante. Eu falei, cara, a gente vai ganhar esse campeonato. A gente fez até uma promessa, eu e a Bruna, porque o nosso trabalho estava muito em xeque ali, entendeu? O Felipe vinha divulgando, Aham. não tô aqui, ó, trabalhando duro, estava muito em xeque. Sabe, é óbvio que tem a participação do atleta, mas toda a gente se Não, mas dedicou você sentia uma 100% pressão, a ele. Eu era um senti momento que total tinha a que brilhar o pressão e falei, trabalho. a única forma de eu provar realmente é o que eu quero é ele ganhando. Cara, e a gente foi, e mais uma vez, cara, ele deixou o Itanil em combination. Ah, a final foi absurdo. Porra, afinal foi um absurdo. Teve uma onda que ele tirou um 9,60 e pouco, que assim, aquela onda foi 10. Mano. Foi um absurdo que ele Foi fez ali, sem dar absurdo. um aéreo. Entendeu? Não, E tem isso, ali, né? Porque cara, assim, é uma coisa que eu falei com o Pinga um pouco antes do Finals. Acho que uma semana antes do Finals, o Pinga veio bater um papo comigo aqui no podcast. E a gente tá acostumado a ver o Felipe, ou a gente tá acostumado, não, a galera meio que bota o Felipe na caixinha de aerialista, né? Ah, o Felipe é o cara dos aéreos, é o cara que voa. Mas se você olhar essa última temporada dele, o surf de linha, que eu acho que é aí que. Óbvio que o aéreo também exige muito da preparação física e tal, mas aquele surf de linha, a força na rasgada, a velocidade que ele tá tendo ali, cara, em J-Bay é a consagração final ali, né? exatamente. E as rasgadas que ele vem dando, a força nas rasgadas e a velocidade. Cara, você vê o Felipe, ele não bate prancha para ele Total. pegar a velocidade. Total. Entendeu? E ele tá assim, ele tá agora com condicionamento físico que ele consegue manter isso do início ao fim. Entendeu? Então, assim, cara, e ali, cara, foi. Aí ele falou, cara, vamos comigo pro Tahiti. Ele tava no ritmo, só que, como eu falei, eu já tava há muito tempo longe do meu filho,
Porque Pode eu, crer. eu já voltei para o Rio, já fui para a África, e aí já eram intervalos de 4 dias, 5 dias para o Tahiti, e eu sabia que eu ia para o Finals. Que eu preferia Aham, focar no Finals, porque ali a gente garantiu Olimpíada e Finals. total. E aí, só para. Aí, Tahiti, a gente tinha a estratégia dele garantir o que ele tinha que garantir, foi tudo certo, não se expor muito. Você viu que foi inteligente, que até o Ethan Ewing se machucou lá. E eu sempre trabalhando, meu irmão, deixa falar o que falar sobre tua performance no É, Tahiti. Eu quero que todo mundo. isso é difícil, né? Eu acho. Eu conversei com o Felipe depois do título. A gente teve a oportunidade de bater um papo com ele, papo curto, junto da WSL mesmo. E eu até fiz essa pergunta de Chopo, por exemplo, que sempre caem batendo nele e tudo mais. Eu Aham. acho que é aí que vem um trabalho das pessoas ao redor dele, né? De deixar ele tranquilo. E ele tava, na Porra, resposta que ele me deu, ele tava muito tranquilo. Ele falou: brother, eu não vou me arriscar, velho. Eu não vou me arriscar, eu já exatamente. tô garantido ali, eu garanti o primeiro ali, eu fiz a bateria que eu precisava. Acabou, velho. E outra coisa, a maioria, cara, eu sou o tipo de pessoa, eu não gosto de incentivar as pessoas a fazer algo que eu não faça. Por exemplo, pula ali, eu vou fazer com que tu faça isso realizando outras técnicas, aumentando tua autoestima, te deixando mais confiante. Como é que eu Agora, vou? A dropa ali um maioria que chopo pra fala que mim. ele não, exatamente a maioria, ele vai falar, meu irmão, vai lá tu então e bota. Sacou? Tu tá, É foda, é pô, foda. sabe, sempre que nem esses coaches aí de coach financeiro que é pobre, coach emocional que toma remédio para dormir. Então, assim, velho, por isso que eu implemento a luta. E outra coisa, cara, que eu falo para vocês, meu irmão, desculpa. O Felipe, ele tem surf para isso tudo. O Felipe entuba bem pra cacete. O Felipe bota pra baixo. Olha os mar que ele já ganhou em próprio J-Bay mesmo, que ele dá Total. dois aéreos daquele que ele mata mais gigante. Mano. Sunset e Ganhou tal. Sunset, eu ia Ali falar é isso. questão de quilômetros rodados naquela onda. Entendeu? Por isso que agora eu falei, cara, só que Chopo, ninguém sabe, não é um lugar que dá toda Não hora. é? Você Entendeu? tem que Às estar vezes tu vai pronto pra pra dar lá. um sprint pra lá, né? Quando acontecer. Exatamente, entendeu? Então, assim, e ali eu falei, Felipe, vamos focar, vamos, ficava se falando muito de Olimpíada, treinar para Olimpíada. Falei, cara, vamos focar vamos. Eu aprendi a criar pequenas conquistas para chegar numa conquista grande. Então, assim, vamos focar agora, que a gente se classificou para Finals, no bimundial, bro. Entendeu? Aí depois É passou isso. isso, a gente vai criar um outro objetivo. Sacou? Agora, por exemplo, o nosso primeiro objetivo ainda não é a Olimpíada. É a gente se classificar para o corte. É Começar isso. um ano bem no Havaí. Entendeu? E E como que Portugal e funciona, Rafa? Austrália. E como que funciona esse trabalho? Você está falando muito do que você fala com ele. Como que funciona a integração do Pinga também na equipe? Por exemplo, como que tava o Pinga nessa primeira bateria em J-Bay? É todo mundo, imagino, muito alinhado, né? Porque tem, obviamente, o resultado que precisa, mas também tem a parte da preparação física. Ele, pô, também não quero, não vamos puxar muito Sim. também para não correr o risco de perder, sei lá, a temporada. Cara, o Pinga é um cara que ele tá sempre ali, cara, do lado, dando aquele suporte, né? De tudo, né? É um cara que, tipo assim, ele tem muita abertura e muita vivência, né? Não é nem só no surf, nessa logística de campeonato, trazer, por exemplo, em J-Bay a gente estava numa casa que era praticamente dentro do campeonato. A gente aquecia dentro de casa. O Felipe saía de casa e corria para a bateria. Então, pô, Facilitar a ao camisa já máximo, estava menos lá, o desgaste Pinga já possível. chegava, já tinha olhado o mar, já falava ali, precisa, olha, pum, a questão de funções com patrocinadores. É legal que o Felipe conseguiu ter uma equipe perto dele. Pô, tem a participação da Ananda também, que é a esposa dele, que, cara, dá todo o suporte ali que ele No precisa, suporte. principalmente emocional, de segurança, de ter alguém, né? Já que às vezes os filhos não estão, muitas vezes estão, dela tá ali também, que é uma peça importantíssima. Eu, a Bruna, o próprio Barone também, que, cara, é um cara que convive com ele, que virou, tipo, também Parceiro praticamente da dele. família dele, é um Total. cara excepcional também. E aí eu acho que isso dá muita segurança e muita tranquilidade para o Felipe, entendeu? Fazer o que ele tem que fazer. A gente achou uma sinergia muito grande. E aí, agora, por exemplo, no Finals, eu cheguei bem antes, a gente fez todo um trabalho de treinamento, cara. Antes de periodização, de treinamento de força, de musculação. Uhum. Aí começamos a. Aí, pô, surf, indo para Trestle surfar. Eu surfava com o Felipe. Eu gosto de estar perto dele também na atividade. Eu vou lá, entro com ele, fico do lado dele, pego as minhas ondinhas ali também. Enfim, sempre, porra, tô Da ali hora. perturbando, meu irmão.
O Chumbo tava até lá. Ele falou: Porra, tu entra toda hora com o Felipe pra quê? Pra fazer a segurança dele, meu irmão, não O sei o Lucas quê. ou o João? O João. O Lucas, o Lucas. O O Lucas é Lucas. meu camarada também. Porque eu gosto de estar ali, entendeu? E me dá mais propriedade para quando eu tiver treinando ele para melhorar uma coisa dele do que eu tô falando, entendeu? E aí, graças a Exatamente. Deus, ali eu já sentia que o Felipe ia ser campeão, cara, de verdade. Eu sentia isso nele, ele estava muito confiante, ele tinha trabalhado para isso. E aí a única coisa que me preocupava era a questão assim da pressão que ele poderia sentir, porque a praia inteira estava pro Griffin, né? E aí e aí pelo mesmo tempo quando eu cheguei lá, eu já olhei e guardei para mim e falei: "Ih, Griffin no meio da galera já antes do campeonato Era comemorando". aquele, Eu vejo aquele umas clima de oba-oba, né? eu já Exato. penso muito, eu já enxergo muito essa questão. Eu já falei: "Ih, brother, isso aí não é legal para ele não". Tinha um barco, o pai do Griffin era bombeiro. Tinha um barco dentro do campeonato no line-up com uma bandeira vermelha Foda. pro Griffin, brother. Aí ele foi e perdeu pro Ethan Ewing. E aí no Ethan ali eu Não sabia que o chegou nem Felipe ia ganhar. na final. O Ethan tava com um surf muito bonito, mas acho que ainda falta um pouco de variação de manobra, coisa que o Felipe tem muito. Cara, o Felipe conhece muito aquela onda ali. Ah, ali não E tem aí, como, é meu muito irmão, difícil alguém tirar dele ali. e ali você vê que o Felipe, uma coisa que eu trabalho muito com ele, cara, quando você comemora muito, você libera muita hormônio da felicidade dentro do seu corpo. E isso te relaxa um pouco, sacou? Isso é hormonal, isso é fisiológico. Sim, sim, Então, uma total. coisa que eu trabalhei muito com ele foi o seguinte, irmão, olha só, a guerra só termina. A gente vem ganhando umas batalhas. A guerra só vai terminar depois da segunda bateria. Então você vê que não teve muito aquele negócio de sair. Ele sai da primeira, ele fechou a cabeça, Sim, que esses focado, pequenos focado. detalhes, somando, lá no final, faz a diferença. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu esse bicampeonato mundial aí. Não, e você vê o E Felipe, uma. você fala do trabalho que vocês têm também mental, a parte de respiração, a parte de tudo. E o Felipe mesmo já falou várias vezes sobre isso, que antes do primeiro título mundial, por exemplo, o Felipe passou por um momento ali de depressão, que ele não estava conseguindo ir bem. E, pô, hoje você vê o Felipe, é claro que título traz alegria, não sei o que, mas você vê um cara, independentemente do título, acho que se ele tivesse perdido também, claro, ele ia estar chateado e tal, mas você não ia ver aquele cara que tava para baixo como tava antes. Você vê um Felipe diferente, de preparação, de Exato, espírito, feliz. de. E outra Exato, coisa, é isso. até como atleta mesmo, pô, lembra que o Felipe era conhecido como um cara esquentado, que ia lá não sei o quê? Hoje em Sim, dia o Felipe é sim. conhecido pelo contrário. Olha os Ser um discursos cara do família, um Felipe. cara paz e amor, que Pô, não o sei o cara que, tá sempre totalmente, falando de que totalmente. as pessoas têm que olhar pra dentro de si. Pô, o cara, a maneira que ele Foi trata os uma fãs, mudança aí de brother. shift aí, totalmente. A maneira que ele fala dos adversários dele, brother. Sabe assim, cara? Pô, ele é um exemplo pra mim, assim. Cara, eu hoje em dia que eu tenho filho, até como pai mesmo, eu aprendo muito com ele, convivendo com ele, sabe assim? É uma oportunidade, assim, é um grande privilégio, cara, eu estar perto dele, aprendo muito com a família dele também, a história deles, sabe? Pô, com o Ricardinho, a Mari, pô, fiquei também próximo do Davi aí, pô, o Davi, você vê a influência, tá treinando, tá Sim. correndo, pô, foi lá, ficou em Bateu final segundo no aí campeonato lá, no pô, ontem, O'Neal, eu é. treinei o Felipe ontem, o Davi tava lá fazendo aula com a gente e tal, então, cara, eu, como pessoa, o que eu fico mais feliz é de poder influenciar a vida das pessoas, seja atleta ou não, dessa forma, entendeu? Então, Total, assim, da hora. eu tenho recebido muita mensagem assim de que pô, eu tenho participação em tudo isso que vem acontecendo com ele e tal, e eu fico muito feliz, cara. Assim como essas, eu posto muito do meu filho, né, que é uma maneira de eu ficar vendo ali da relação que eu tenho com ele, de como isso, como o exemplo arrasta, sabe? Hoje em Pode dia, né, crer. cara, tá aí tanta coisa ruim acontecendo, então, pô, tá É isso. propagando a saúde é uma coisa que me deixa felizão.